É aquele meme, era tudo mentira. Aí você, era. Olá, terráqueos! Hoje a gente vai reagir a Tupá Guerra, que é uma demonóloga, lá no Desce a Letra Show. E a gente vai saber o que é Zeitgeist e alguns segredos da Igreja Católica. Vocês sabem que eu adoro falar mal da igreja por aqui, né? Então eu precisava trazer esse vídeo de uma demonóloga pra gente falar com propriedade. Mas antes de começar o react, já sabe, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo novo. Bora lá? Tinha um documentário antigo que eu lembro que pra época foi muito impactante, que era o Zeitgeist. Zeitgeist, sim. E aí ele revelou pra muita gente essa questão de que diversos elementos da história cristã, na verdade, um Messias nascendo de uma virgem não foi... Tem no zoroastrismo. Vamos saber, fofoca. Fofoca, aceitas? E a visita dos Reis Magos e o dia do 25 de dezembro, sei lá o quê. Isso meio que procede, assim. Sim. O cristianismo é uma amálgama de outras paradas. Sim, o cristianismo é uma grande mentira. É aquele meme, era tudo mentira. Aí você, era. Que é assim, tá? Igreja Católica é uma grandíssima mentira. Não, nesse vídeo eu vou conseguir o hate bait, que é o que o Teclas falou. A galera vai vir aqui comentar só pra defender a Igreja Católica. Tô nem aí, gente. Comentem, engajem mais. Vamos mesmo tentar debater a virgindade De Maria. de Maria, que tem uma galera aí, mano, que vai pular nessa bala aí. Não, eu não... Não, calma. Vou aqui Antes das debatendo pessoas... friamente. A gente já falou da piroca do filho dela. E aí, Não, mas agora não estamos fazendo nenhuma insinuação. Deixa a Maria lá, irmão. Não é? se ele não nasceu mais de uma virgem... Não, então... O André, não, como é o nome do maluco lá? E André, mano. José. O José. O André, como é o nome do maluco lá? O José vai ficar... Pense que o Load sabe muito da história da Igreja Católica. Não sabe nem o nome de José. É isso, cristianismo, obrigada pelos feriados. Obrigada, viu? E é isso. ficar com a orelha coçando agora, mano. O André. Eu sabia que tinha Famoso no André. nome, eu não lembrava. Eu sabia que já é. Famoso André. Vai, mas vamos lá, então. Não, é muito bom que eu gravei um tempo atrás um episódio do Mundo Freak sobre o Zeitgeist, o filme. Uhum. Só que, às vezes, a cabeça da gente não funciona. Várias vezes, né? A minha também. E daí, eu olhei, eu só vi que a gente ia... vamos gravar um episódio sobre Zeitgeist. E eu pensei... Zeitgeist é um termo em alemão que a gente usa academicamente pra falar sobre o espírito do tempo e não sei o quê. Aí eu falei, que interessante, por que a gente vai gravar esse tema? Eu não considerei que não era um tema que as pessoas iam querer no podcast a princípio. E eu caí na mesma da Tupá, porque eu conheço o termo Zeitgeist exatamente porque tinha um professor meu do vestibular que falou, gente, Zeitgeist é um termo em alemão que significa o espírito do tempo, e aí isso me marcou, porque o quê? Eu usava em redação do Enem. E aí o quê? Existe o documentário do Zeitgeist? Eu não sabia, gente. Eu tava completamente inocente, igual a Tupá, acreditando que era... O que eles querem falar tudo sobre isso? Ai, mas agora eu entendi. Agora estamos já caiu a ficha, entendemos já. E eu só assumi que a gente ia falar Sobre o tema. de um termo, tipo, da filosofia. E eu tava super feliz. Aí eu abri a pauta e falei, quê? O documento... Nossa, eu nem lembrava que tinha um documentário sobre esse Eu nunca vi esse documentário aí, nunca vi. Mas Eu também não. Nem sabia que existia esse documentário. é muito doido, porque quando você começa a estudar religião, essas coisas são super normais de dia a dia, mas realmente num documentário, para as pessoas verem, foi uma novidade. O que rola? Nenhuma religião surge do nada. Né? Então o cristianismo não tem como surgir do nada. Importante isso, hein, gente? Nenhuma religião surge do nada, tá? Nada é natural, nasceu por o quê? Summonou o negócio, brotamento. Não, né? Nada é natural. Tudo foi criado algum dia e está daquele jeito. E daí você pode dar uma explicação que é mais crente, uma explicação menos crente, assim, né? Mas a explicação mais crente é falar, Deus precisava se comunicar com aquelas pessoas. Se Deus não utilizasse signos e histórias que aquelas pessoas entendessem, não ia adiantar nada, né? Do tipo, por que ele falou, por que o texto tá...
o que a gente chama de Antigo Testamento foi escrito em hebraico e aramaico, e o que a gente chama de Novo Testamento foi... Eu falo a gente, tipo, cristãos, tá? Uhum. Porque essa denominação não existe em outros lugares. Por que tá em grego? Porque, você pode falar, porque Deus precisava se comunicar com aquelas pessoas. Se falasse em português de hoje, ninguém ia entender nada, né? Ia estar lá aquele texto perdido, whatever. E ele mesmo criou esse problema aí quando fez a Torre de Babel lá, que ele mudou... Quem mandou, né? Ele mandou. A gente sabe que foi daí que cada um passou a falar uma língua diferente, né? Exatamente. Mas mais do que isso, a gente... Tem coisas que a gente reconhece com muita facilidade hoje, que são sinais de que aquela pessoa tem A ou B. Quer ver? Um exemplo. Se você tá vendo um seriado, sei lá, que se passa no Brasil, e tem uma pessoa que tira um iPhone novo na mão, automaticamente a gente pensa, pô, essa pessoa tem dinheiro, Sim. né? Sim. Então, não precisa alguém explicar, tipo, iPhone, não. Uhum. E a mesma coisa na antiguidade. Então, assim, qual que é o sinal de que uma pessoa tem divinidade? Pô, ela nasce de uma virgem. Então, claro que você vai dizer que... Porque isso já era um signo conhecido de outras pessoas ali. Entendo. A gente chama isso, às vezes, de topos literário. Que é um nome muito finesse. Topas. Topos literário. E daí, então, você tem vários desses na Bíblia. E daí, claro que você vai ter... Porque o cristianismo se desenvolve numa região que tinham várias outras religiões. E todas essas religiões, as pessoas se comunicavam. Tinha comércio, o seu vizinho era de outra religião. Você conversava. Então, isso vai misturando tudo. E às vezes a gente fala... O pessoal fala muito do tipo, porque os cristãos roubaram os santos, né? Ou os deuses e tal. Os próprios santos que a gente estava falando, vários deles, esses santos fálicos, eles vêm de cultos anteriores que já tinha naquela região. Santos fálicos significam santos que gostam ou que têm grandes pintos, tá? Grandes falos, tá? Só queria deixar isso claro. Eu tô rindo porque a Nica botou no chat o quê? Queria o meu iPhone modelo babilônico. Sério. Vocês, de verdade. iPhone modelo babilônico. Mas eu queria falar sobre essa história de Jesus ter nascido da Virgem Maria. Eu não sei se eu já contei pra vocês a história de que Jesus é trans, porque eu adoro falar essa história. Isso foi uma thread que eu vi uma vez, um vídeo que eu vi no TikTok, de alguém falando, mas faz muito sentido biologicamente. É Jesus sim, porque Jesus é filho o quê? Da Virgem Maria. Ou seja, Jesus só teria vindo de um óvulo, né? Feminino, já que não houve fecundação de nenhum espermatozoide masculino, porque ele o quê? É filho da Virgem Maria só, ele não é filho de nenhum homem, tá? Deus fez o quê? A inseminação por telepatia. Não sei como é que aconteceu, mas assim, se não teve fecundação de um espermatozoide masculino num óvulo feminino, ele não tem como ter um cromossomo Y masculino. Então, assim, se Jesus virou homem no final da vida e virou Jesus, é porque Jesus é trans, porque ele não tem cromossomo Y. Porque ele só veio da Virgem Maria, viu? Virgem Maria. Então, biologicamente, Jesus é trans. Gostaram dessa intervenção biológica? Inseminação divina. Exatamente. Primeiro, essa é a verdadeira Eva mitocondrial. Verdadeira. de Virgem Maria. Próximo aí, comenta. E que, eventualmente, viraram santos. Mas não viraram santos porque chegou uma pessoa e falou, e se eu pegasse os cultos daqui e fizesse... Não, é muito porque a galera daquela região tá sendo convertida pro cristianismo. Aí o pessoal fala, não, é porque só tem um Deus. Eles falam, não, mas e o lago sagrado, como fica... Fala, não, o lago sagrado é de Deus também. Só que é um santo que toma um banho lá e panza. E daí a galera, beleza, então. Entendi. E daí você continua fazendo o que você já fazia, tipo, jogar vinho no falo do santo. E isso, tá tudo bem, todo mundo ficou feliz. Jogar vinho no falo do santo do parque. Banha o falo do santo com vinho. Depois vai... herege. Esse vídeo aqui, gente, eu vou ser excomungada. Eu já sou, né? Já serei excomungada. Porque... por ser comunista. Agora, então... Ai, cara. Sério. Não tenho, Júlia. Eu sou ateia. Exatamente. Todo comunista é automaticamente excomungado. E a mesma coisa. Então... você vai pegando vários dos signos que já existiam. A questão de nascer da virgem, ela aparece, por exemplo, no zoroastrismo.
Mas no zoroastrismo, você tem... É um pouco diferente, porque... Deixa eu ver se eu lembro direito, mas eu acho que é o Messias... O pai do Messias coloca a semente num lago, e daí não sei quantos anos depois, milênios, sei lá, uma virgem vai tomar banho naquele lago, e daí ela fica grávida. Que é diferente, né, do cristianismo. Então, nunca é uma cópia exata, porque não é uma cópia. É uma adaptação e uma recontagem, assim, né? O pessoal tá se adaptando. A data, ela é uma coisa depois. Data é um outro rolê todo complicado. Sim. Assim, complicado. Eu acho legal. Mas é tipo... Mas é um saco de ficar decorando datas e datas, né? Eu prefiro já ir pensando aqui, em qual século foi aquilo? Aí já consigo ter uma dimensão melhor. Aí eu sei mais ou menos quando foi, o que teve perto, aí tu já consegue se localizar. O importante é se localizar cronologicamente. Saber a data certinha também já é demais, gente. Não sou historiadora, né? Tupá é. Aí já é necessário, né, saber. Várias histórias. Porque o calendário que a gente usa hoje não era o calendário que usava na antiguidade. Então não dá pra gente dizer, tipo, era 25 de dezembro. Porque na antiguidade não tinha essa data, era outra coisa. Revelação. O Natal não era dia 25 de dezembro. Quem é seu Deus agora? Literalmente. E esse calendário mudou várias vezes ao longo dos anos, assim. E tem parte das brigas dentre as igrejas do Oriente e do Ocidente, etc., tem a ver com calendário. E daí a gente pensa, calendário, que motivo besta pra você brigar com outra igreja. Mas pensa assim, se você acredita que o calendário é importante e que você, sei lá, fazer o festival correto, na data correta, é importante pra sua divindade, você obviamente vai brigar com a pessoa que tá querendo colocar a data em outro dia. E principalmente porque é uma forma de impor também o cristianismo, de certa forma, porque... Eu acredito que muita coisa desse calendário que a gente segue, ele tá mais voltado pro cristianismo ali, né? Sim. E aí a pessoa que não é cristã e é, sei lá, budista, como que ela fica nesse calendário aí? Ela vai ficar tchereca, não vai ter o que fazer, mano. Não, mas é bem isso. É tipo, tanto que academicamente a gente não costuma ter um debate enorme de que a gente deveria usar pra colocar o ano. Porque colocar antes de Cristo e depois de Cristo é dizer, tipo, então a gente só conta o cristianismo como válido. E daí, muita gente começou a colocar antes da Era Comum e depois da Era Comum. Cara, isso é muito doido, né? Porque isso era uma coisa que eu, com a minha cabecinha, já pensava. Por que falam antes de Cristo e depois de Cristo? E, gente, nessa época eu não era ateia ainda, viu? E eu já pensava com os meus botões isso. Por que o mundo inteiro conota o tempo como antes de Cristo e depois de Cristo? Sabe? Isso é um negócio problemático, né, gente? É um negócio meio megalomaníaco, né? Egocêntrico, né? Pra dizer o mínimo, né? Não, quer dizer, antes da Era Comum e Era Comum. Então... Mas que também bateria com o nascimento de Jesus? Isso. Perfeito. E daí um monte de gente fala, cara, galera, a gente só mudou o nome e não tá resolvendo o problema, exatamente, né? Esses dias, eu tenho um grupo de coleguinhas acadêmicos da gringa que a gente debate essas coisas. E esses dias a gente tava falando, e aí, como que a gente poderia fazer? Alguém falou, no judaísmo a gente podia colocar as referências do calendário judaico, que tá no ano 5000 não sei quanto. Aí... Eles já estão no futuro lá? É o futuro, né? A gente tá no ano 1.000.000 e tanto, tá ligado? É só se a gente vai contar a partir de Jesus ou não, né? Os caras tá foda lá. E daí o pessoal... Tá no futuro, né? Lá a Palestina já virou um estacionamento, o bagulho já era. Cauê. Já era. Não, para com isso, mano. Se passou, realmente, agora, né? Se passou. Aí fui eu, tá? Não vai botar nos seus amigos, não, vai. Foi mal. Não. Aliás, eu falei isso com protesto, tá? Pelo amor de Deus, né? Deu pra entender, né? Pelo amor de Deus, né, velho? Vai, mas vamos lá. Mas e judaísmo e Estado de Israel, coisas diferentes. Coisas totalmente diferentes. Mas, então, tipo, os calendários mudaram muito e é muito difícil. Inclusive, quando o pessoal fala, a data de nascimento de whatever da Idade Média, eles falam, o calendário mudou no meio, tem confusão de data. É todo um cálculo que tem que fazer. Essas datas são sempre, toda vez que falam, tipo, aconteceu na data tal, eu fico tipo, não aconteceu mesmo? Assim, né? Então, o debate fica aí. E a coisa do Zeitgeist é isso, tipo, eu acho engraçado, /bonitinho,
quando a gente começa a ser ateu, a gente fica muito nessa do tipo, olha só, achei a E vocês? coisa. Aí eu falo, tipo, é que a galera tá há mais de 2000 anos analisando esse texto, eles já pegaram também essa Sim, parada, sim, né? Exatamente, Não exatamente. foi você que descobriu isso, não. Não. Sim. Parece que a gente... É igual isso do Gênesis, tipo... porque no Gênesis o homem é criado 2 vezes. Tem um debate enorme sobre É, a isso. pessoa Né? já As tem- pessoas tentaram achar soluções e as pessoas brigaram. E é até por isso que o cânone, o que a gente chama de Bíblia, né? O que foi escolhido em algum momento. Quais os livros que iam ser considerados para um ou Sim. para outro. Isso aí as pessoas não sabem também, né? Que foram escolhidos, assim, por quem? Pra quê, né? Porque se foram escolhidos tinham alguma função. Mas os textos que estão na Bíblia foram escolhidos por alguém exatamente para estarem na Bíblia, né? E teve outras coisas que eles tiraram. Por que tiraram? Pra que tiraram? Isso aí a gente não sabe, né? Assim, a Bíblia, meu amor, não foi escrita por Jesus Cristo com suas próprias mãos e está agora chegando na sua casa, tá? São as palavras de Deus. Nunca foi, né, inclusive. Nunca foi. E isso altera de um lugar pro outro. Tanto é que o Lutero, quando o Lutero vai fazer a reforma, ele vai dizer, tipo, olha, galera, na verdade a gente não vai considerar do Antigo Testamento Aham. nenhum livro que a gente não tenha comprovação de que tem um original em hebraico. Aham. E daí, por isso, ele tira... Porque as pessoas já estudavam nessa época. Tipo, o livro, tradicionalmente, a gente considera ele do Antigo Testamento. Mas faz sentido ele ser? Tem evidências acadêmicas de que esse foi escrito nessa época? Ou é uma coisa que alguém inventou no meio do caminho? Ah, Aí, por isso, ele tirou o livro de Tobias da Bíblia. Do coisa e virou um livro apócrifo ou pseudoepigráfico, que é outro jeito de falar. ou DLC pra você que é jovem. Pior que não seria DLC, teria que ser um negócio meio bootleg, assim, uma coisa meio... Uma expansão. Não, uma Nossa, Não, é expansão tipo, não. sabe, Né? sabe quando você ia jogar Ronaldinho Soccer? Ah, é Assim, um uma patch. coisa- É um... Pacote de expansão. Hack? Spin-off. Tem, não sei. Um extra, um universo extrazinho ali. expandido. Mas é o universo, mas não oficial, né? É. Quer dizer, foi Uhum. desoficializado. Taim. Como? Taim. Nos quadrinhos a gente chama de tains. Perfeito, perfeito. O universo da Marvel às vezes tem histórias que elas cronologicamente não estão ali, mas é um taim que corre por fora se você Entendi, quiser tá acompanhar. Tá lá, mas então foi o Lutero quem Exatamente. desoficializou. Isso, o livro o de dia Tobias. Tem textos que a Igreja Católica deixa lá escondidinho e fala, mano, não vamos revelar esse É bagulho não, B.O., que isso aqui gerou uns problemas aí, hein, mano. Não, Isso aqui, Não. isso aqui Não. de Jesus falando de não monogamia. Vai fuder com a indústria do casamento. Esse texto aqui que mostra que ele não era piroquinha. É. Então, Que, mano? Deixa quieto, irmão. piroquinha da Nem é, não lembro do prepúcio de anel. Anel de prepúcio. Que foi um bagulho, mano, eu não consigo imaginar nada mais black metal do que se alguém usar o prepúcio do outro de anel, mano. de anel. Você é louco. Não, a Idade Média é bem black metal, assim. Puta que pariu. Mas a piada recorrente no pessoal que estuda é que se a Biblioteca do Vaticano esconde documentos, sim, porque é muito bagunçado aquele lugar. Aham. Piada recorrente. Sim, Ah. sim, sim. Mas assim, o que rola? A maior parte especialmente os mais antigos, eles não têm problema das pessoas verem. Eu sempre repeti e falava, não, os documentos estão bem acessíveis e tal. Aí eu tava conversando com uns colegas meus que estudam Inquisição, que estudam pós-1500, Ou seja, temas polêmicos. especialmente a parte que tem escravidão, que tem tal. Aí eles sabem, essa parte aí a igreja não gosta tanto que o pessoal mexa. Eita. Eu falei, ok, então não vou dizer assim. Mas os textos mais antigos, cara, é só você entrar, tem um formulário, é um arquivo, é um lugar, é bem organizado, né? O Aham. bibliotecário do Vaticano deixa meu amigo, Não vai tá? revogar, viu? Não vai meter o Trump, não, pelo amor de Deus. Continue meu amiguinho. Mas você, academicamente, se você estuda a parada, você pode... Normalmente você chega num acervo desses, no arquivo, tem um formulário para preencher, aí você explica, olha, eu tô estudando tal coisa, tal, queria acesso ao texto tal. Aí eles te dão normalmente um dia, às vezes você tem que pagar uma taxa. E usa uma versão escaneada lá. Não, daí você tem acesso ao original. Originalzão. Oh. Foda, eu achei que o original ficava muito bem guardado. e Coisa eles bem... Não, mas aquela coisa bem assim, entrar num lugar todo esterilizado, pessoas de Tipo isso. luvinha e tal, e... No filme O Código da Vinci ou o Anjos e Demônios, é um dos dois, um desses do Dan Brown, mostra uma cena deles entrando na biblioteca do Vaticano, se eu não me engano. Eles entram na biblioteca do Vaticano para pegar um tal documento e tal. E aí é todo um rolê, porque a biblioteca ela é isolada do oxigênio
oxigênio, se eu não me engano. Ai, tem mó rolê de, tipo, preservação dos documentos, né? Porque com o tempo é papel, gente. Aliás, nem tudo é papel, tem coisa que era em pergaminho, né? Mais antiga, assim. Mas pior ainda, mais fácil ainda de estragar. Então, assim, pra ser mantida essa história, tem que ser tudo guardado de uma maneira específica e tal. E eu lembro que no filme isso aparece muito, e aí me lembrou agora, porque é exatamente assim como a Tupá tá falando. Eu acho que é o Anjos e Demônios também, Lucas. Eu acho que é o segundo, não é no Código da Vinci, não. Inclusive assistam, tá? Vocês gostam desses assuntos de igreja? Assistam Código da Vinci, Anjos e Demônios. Tem um outro filme chamado Spotlight também, sobre isso. Uau! Mas nem sempre de luvinha, inclusive. Ah, é? Porque dependendo do material, você não usa luva. Porque a luva vai tirar a sensibilidade da sua mão e daí você tem mais chance de estragar por não estar de luva, não é? Faz total sentido. E, então, às vezes, você só vai limpar a mão. E muitas vezes a luva serve, na verdade, pra te proteger do livro. Porque às vezes tem fungo, às vezes tem outras coisas que faz mal. Mas são os livrinhos que estão bonitinhos, assim, você identifica como livros ou é um monte de pergaminho? Varia do período. Tem as duas coisas, assim. Então você pode ter os que estão mais certinhos, mais bonitinhos, e tem outros. Só que as bibliotecas são enormes, tem muita coisa. Inclusive, falta pesquisador. Falta dinheiro de bolsa de pesquisa e pesquisador para ir lá e ler. Tanto é que, quando eu estava na universidade, no doutorado, eles descobriram uma das cópias mais antigas do Corão na área de obras raras da biblioteca da universidade que eu tava, lá em Birmingham, na Inglaterra. Caramba! Como que foi? Olha que é muito legal. Porque... por que ninguém sabia que aquela parada tava lá? Parece estranho, né? Como assim a gente perde coisas na obra rara? A galera só jogou, tipo, um depósito ali, foi guardando, e aí alguém olha e fala, hoje vamos ler lá, aquela área lá que a gente ainda não olhou. Tem isso também, tem vários lugares que tem isso. Mas, no caso, em algum momento da história, esse texto é um texto do século XIII, eu acho. Ou seja, ele é de 1200 e pouco. Eu acho muito confuso o século XIII ser 1200. Eu também, Tupá. Eu sempre achei, mas aí eu me acostumei depois de um tempo, né? Não sei se vocês acham, eu acho confuso. É bem confuso. Eu acho a coisa mais confusa que historiadores inventaram. Não sei se é mais... É bem confuso. É bem confuso. Mas aí, em algum momento, sei lá por 1700, alguém pegou esse texto do século de 1200 e encadernou ele com outro texto junto. E colocou outra capa. Putz. E daí, a galera olhava a capa, arrumava, mas ninguém ficava folheando o livro pra olhar se todas as páginas e tal. E daí, eventualmente, acho que em 2014, tinha uma pessoa lá na biblioteca, nas obras raras, trabalhando com outra coisa, fez isso. Entrou com um pedido, falou, oi, tal, queria mexer no coisa. A pessoa falou, claro, fique à vontade, essa salinha aqui. Costuma ter umas regras do tipo, não pode entrar com água, não pode entrar com caneta, tem umas coisas assim. E daí você tá lá mexendo nas paradas, tudo. A pessoa tá folheando o livro da época que ela tá estudando, e daí ela olha e fala, peraí, essa página aqui tá em outra língua. Por que essa página tá em outra língua? Aí ela voltou e falou, mas essa página parece uma página mais antiga. E daí você, claro, porque pesquisa acadêmica nunca é feita solitária. Quer dizer, é solitário, mas você sempre, né? Aí ela falou, bom, não é minha especialidade, chamou outras pessoas, falou, galera, olha só o que eu encontrei aqui. Aí veio todo mundo tal, analisaram e falaram, realmente é uma cópia que tava colocada no lugar errado. Caramba! Ou então, às vezes, alguém anotou errado, porque são lugares enormes, tem bastante, né? Livro pra calica, pô. Pra ficar perdido. Mudaram a capa ainda. Mudou a capa do livro. Aí perdeu-se para sempre, né? Quase para sempre, né? Encontraram. Em biblioteca que não tem grana. Porque essa biblioteca que eu tô falando é de uma universidade que tem dinheiro. Tem muito lugar no mundo que tem textos medievais e tal, que não tem dinheiro pra ter uma pessoa indo lá catalogar tudo o tempo todo e tal. Então o pessoal faz o quê? Mantém tudo seguro. Então, tipo, vê se tá com umidade, vê que não sei o quê, mas não vai verificar se o catálogo tá certo. Mas isso era pra ser um bagulho bem mais delicado de ser cuidado, não? Tipo, a galera fala, mano, isso aqui é muito importante pra história do mundo. Vamos então contratar profissionais pra lerem, separarem bonitinho e a gente ter esse... Mas eu acho que o que falta é material intelectual, né? Falta gente pra isso, né? Porque tem muito conteúdo e pouca gente especializada. Isso, e falta bolsa também de pesquisa, né? Porque é muito comum o pessoal falar, faltam profissionais de várias áreas, assim. Mas é muito comum os programas do governo não incluírem, sei lá, historiador. Não incluir biblioteconomista, não incluir
essas outras áreas. Eu falo isso porque eu tenho um ranço muito profundo com você que criou esse negócio, do Ciências Sem Fronteiras, porque quando surgiu o Ciências Sem Fronteiras, aí tinha lá, é pra todas as áreas menos humanas. Aí eu falei, Nossa. sério, gente? velho? Sim, o Ciências Sem Fronteiras não incluía ciências humanas. Não, velho. Então, Caralho. o Ciências Sem Fronteiras mandou profissionais e pessoas do mundo acadêmico brasileiro pro resto do mundo e tal, que é ótimo. Uhum. Menos as pessoas de ciências humanas, tipo o pessoal da história, da geografia, da filosofia e tal. Esse pessoal não precisa, deixa aí. Caralho. Aí, claro, tudo bem, o pessoal se virou, você conseguiu outras bolsas e tal, mas, né? Poderia ter ajudado mais, né? Não, é tanto que quando saiu o edital da bolsa, eu fiz meu doutorado com bolsa do governo brasileiro. Uhum. Era um acordo entre o governo brasileiro e a universidade que eu estudei, a Universidade de Birmingham, na Inglaterra. Uhum. A Universidade de Birmingham pagou metade e o governo brasileiro pagou outra metade. Bom acordo, parabéns pra eles. E a hora que saiu o edital, eu já tava esperando, já tinha tido um ano anterior. Eu sabia que ia sair, já tava conversando com a orientadora pra poder, né, fazer o projeto. Saiu e primeira frase... prioritariamente para as áreas do Ciências Sem Fronteiras. Uhum. Ah, que legal. Eu tava trabalhando, tipo, há 6 meses pra tentar essa bolsa. Uhum. E daí tava lá, prioritariamente. Eu falei, bom, prioritariamente não é exclusivo, Exatamente. mas, tipo, foi um balde de água fria, Complica né? a Assim. situação demais. Aí eu lembro que eu dormi e sonhei que nessa época o Haddad tinha sido ministro da Educação e ele tinha acabado de deixar de ser ministro. E eu sonhei que eu ia no ministério brigar com o Haddad. E ele tava sentado do lado de fora da sala, assim, e fala, mas eu não sou mais o ministro, mas você que fez esse negócio. Haddad destruindo vidas desde 2014 aí. Que absurdo. Caralho, bom. cara. No fim das contas, eu consegui a bolsa, Uhum. por esse programa específico e tal. Mas é isso, falta dinheiro pra gente. Tudo bem que falta dinheiro pra muita coisa, né? Eu não tô aqui falando que, tipo, Sim. mas precisa. Por exemplo, eu tô aqui falando, a gente falou de Idade Média e tal, é super legal, mas a gente tá falando de Europa, Sim. né? Uhum. Inclusive, o que a gente chama de Idade Média, em geral, só se aplica à Europa. Porque o resto do mundo tá vivendo outras coisas É nesse período. verdade, né? Nunca Caralho. relacionei o conceito de Idade Média com o Brasil. Não, verdade. pois Não é. existe isso. E quando A gente estuda a história, né, por uma perspectiva eurocêntrica, né? Então, a maior parte das coisas que a gente aprende vem por essa visão europeizada de colonizador. A gente, por exemplo, não sabe, né, do período medieval aqui no Brasil, como é que os povos originários estavam vivendo o que na maior paz e a Idade Média lá se fudendo na Europa. Mas a gente não sabe, inclusive porque essa história não interessa aos colonizadores europeus, né? E não foi contada, inclusive, nas escolas, nas universidades. É uma história muito apagada ao longo do tempo, porque sempre se leva em conta o ponto de vista do europeu e não seria diferente para explicar a história da humanidade, né? eu era mais moleca e jogava RPG, que eu jogo RPG desde pequena e pans, eu ficava tipo, pô, que palha, o Brasil nem é legal, não tem castelo e tal. Mas tem outras coisas fantásticas que Tava aconteceram rolando aqui. Sim. Só que muitas delas a gente não sabe, porque falta profissional para fazer pesquisa aqui. Então você tem... a gente sabe muito da França na Idade Média, Aham. porque o governo francês investiu pesado em historiador. Sim. E daí a galera fez muita pesquisa lá, e daí é tanto que... Isso pra mim, quando eu descobri, eu achei muito incrível. O modelo de feudalismo, que vocês talvez lembrem da escola, a piramidezinha, Uhum. nobreza, clero e pans, Sim. aquele modelo só se aplica a uma região da França no século XII. Ah, é? Olha! Tá vendo? E a gente aprende como se todo mundo tivesse seguindo esse modelo de triângulozinho de clero, nobreza e servos, sabe? Mas, cara, é isso, né? Nada que a gente foi ensinado, gente, foi ensinado de uma perspectiva neutra, então a gente tem que levar isso em consideração. Ele não se aplica aos 1000 anos da Idade Média. Aham. É outra loucura. A gente classifica como uma coisa só um período de 1000 anos no mundo todo. Tipo, 1000 anos. Cara, mudou muita coisa em 1000 anos. Sim, Porra. sim. Né? Só que dá a impressão pra gente que a Idade Média é um negócio só e que tudo acontecia Com do mesmo certeza, jeito, com todo mundo se certeza. vestia igual, e é isso aí. Aham. E a outra coisa que é muito louca é que a Europa não era o lugar importante do mundo. Era muito mais importante Constantinopla, Bagdá, eram lugares que bombavam muito mais. Aham. É tanto que quando os Rus eram povos escandinavos, e Rus era de remar, porque eles saíam com barquinhos remando e eles foram conquistar a região.
que hoje é Rússia, né? E daí que vem o nome. Rússia. A Rússia vem da população que remava, se chamava Rus. Que foda, gente, sério. Os russos. E daí eles vão dominar a região dos eslavos. E os eslavos, naquela época, não tinham tantos governos centrais. Então, eles foram dominando a região. E eles foram pegando a galera dos eslavos e vendendo como escravo em outros lugares. Inclusive, a palavra escravo vem de eslavo. Sim. Olha. E daí, porque tinha tanto escravo eslavo que a galera colocou junto. E eles venderam tantas pessoas como escravos em Constantinopla e em Bagdá. E eles não foram levar pra França, porque ninguém levava pra França, não tinha dinheiro aquela galera. Entendi. Eles levaram muito mais pro outro lado. E é tão louco, eles venderam tanto que por um período do mundo a prata fica em falta. Porque Meu nos faltou Deus. moeda, Pra comprar gente. porque toda a prata Caralho. do mundo tinha ido pra Escandinávia. E daí a gente consegue ver isso porque a gente tem achados, etc, etc. Que absurdo, cara. Que absurdo. E daí por um tempo faltou prata, assim, do mundo. Sim. Né? Aqui na América a galera tava de boa com a prata. Tinha Sim. bastante prata aqui. O Caralho, pessoal tava de boa, loucura. só nem ligou pra essa falta de prata de lá. Os indígenas não estavam nem aí pra prata, pô. Pelo amor de Deus. Mas é louco, porque a gente considera, na nossa cabeça, parece que a Europa sempre foi o centro do mundo. Sim. Porque a gente foi ensinado assim. E a gente estuda na escola como se fosse, né? A gente estuda a Idade Média, a gente estuda a Antiguidade, daí a gente estuda Grécia e Roma, como se Grécia e Roma fossem os lugares mais importantes da Antiguidade. Sim. E a O gente... Egito, raramente mais um pedacinho, só conhecendo o que tá a no gente vai mainstream. aprender pirâmide de faraó, mas É. a gente não vai aprender realmente muito dessa Não, história. E você chega em vários museus, da Europa inclusive, e daí tem a seção de Egito, e depois tem a seção de África e outros lugares. Eles falam, mas é que É África. É. tá junto, gente, porque é tipo o mesmo rolê. A gente Gente, outra coisa que é um absurdo é museus, né? O que é o Louvre, gente? O que é o museu lá de Nova York que o filme lá, Numa Noite no Museu, mostra? É um bando de coisa roubada. Roubada dos outros países. E que eles ainda têm a pachorra de exibir. Olha que bonitinha a história do mundo. A gente tem aqui, ó, no Louvre. Eu fico assim... Gente, o dia que eu for... Pode apostar. O dia que eu for no Louvre, eu vou fazer um vlog com vocês falando, olha aqui, tudo roubado. Olha isso aqui, ó. Tudo roubado. Tudo roubado. É Klepto Girls na prática. Exatamente, Jéssica. Ai, gente, eu fico assim... possessa com essa coisa de museu, de verdade. Possessa. Chega a ser inacreditável. rolê. A gente aprende também Egito e não aprende que o Sudão também fazia parte das povos nilotas e também tinha pirâmide, também tinha isso. Olha aí, eu não E daí a gente sabia. não aprende essa parte. A gente aprende tudo Loucura. muito torto, assim. E os filmes, eu acredito que a cultura pop deve influenciar muito nisso, né? Nessa com visão certeza. que a gente tem, né? Sim. Da Idade Média. É muito louco, a gente aprende realmente. Depois que você se familiariza um pouco mais com geografia, você vai entender que o Egito é um país do norte da África, porque parece ser uma coisa totalmente à parte, sacou? E Foda. doido demais. Não, é surreal. E quer ver outra coisa? Você falou dos filmes da Idade Média, né? Nos filmes da Idade Média todo mundo é muito sujo, né? Sim, É. porcão. É porcão, não toma banho e tal. Aquelas Pô, só a gente pensar o quê? Game of Thrones. Todo mundo imundo. roupas parecendo saco de batata. Isso. Não faz nenhum sentido quando a gente olha a evidência arqueológica e a evidência coisa. Por quê? Primeiro as iluminuras. As iluminuras, os desenhos da Idade Média são muito coloridos. Uhum. Depois a gente tem o que sobrou de igreja e tal. Agora mesmo em Notre Dame, eles estão escavando Notre Dame porque pegou fogo. Aí eles aproveitaram para escavar também, porque tá fechada mesmo, dá para fazer. E eles encontraram muitos pedaços de parede, etc. Muito colorido. A Idade Média era muito colorida. As roupas eram coloridas e banho era super importante, mesmo em países da Europa. Então, a visão que a gente tem é totalmente distorcida, em grande medida, pelo pessoal que veio logo depois da Idade Média, que inclusive colocou o nome de Idade Média, porque a antiguidade era uma coisa bonita, e eles estavam na Idade Moderna. Eles esqueceram também de continuar com a cultura de tomar banho na Europa, né? Por isso todo mundo é fedido lá.
Já a gente aqui no Brasil, né? Já agradeceu por ser latino-americano hoje? A gente tomando banho pelo menos uma vez por dia. Sabe quem ensinou isso pra gente? Você sabe quem ensinou isso pra gente? Não foram os europeus, filhos da puta. Foram os povos tradicionais. Os indígenas, os povos originários, né? Que sempre foram muito dos limpinhos, porque entendem que a sujeira está ligada a doenças. Isso aí a gente esquece, né? Isso aí a gente apaga da história, assim como tudo que a gente não achar que é importante para manter a historinha do jeito que a gente acha que deve ser, né? Gente, isso é muito One Piece, né? Oda gênio. Sempre. Oda gênio. E daí no meio tinha um negócio do meio aí, que ninguém liga. Caramba, sim. E tipo, e eu não falo isso porque, eu queria voltar pra Idade Média. Não queria voltar pra Idade Média. Mas também não era esse caos todo na Europa. Uhum. É muito... Tem várias... A gente tem, por exemplo, um texto de 1100, De Mulherum... Esqueci o nome todo do texto em latim. Mas é um texto só sobre cosméticos. Olha 1100, aí. cosméticos. Tem receita de pasta de dente, tem achado arqueológico de escova de dente. Olha aí. Tem... Então, assim, eu tô dizendo, nossa, a higiene era maravilhosa? Não Mas sei, pelo mas- menos eles tinham uma noção mínima. Não é o que pintam. Sim. Não é o Quando eu que falo de pintam. Idade Média, eu penso em Eles dentes sujeira. podre. Isso. Mentiram para nós. Mentiram para a gente. A Idade Média não é igual a sempre falaram. Sabe o que mentiram pra gente a vida inteira também? Que o capitalismo é bom e que só nele a gente consegue ser feliz. Olha que mentira também, que veio inclusive junto com o colonizador europeu, junto com a escravidão, junto com o genocídio de povos indígenas. E tá tudo interligado, gente. Tá tudo interligado. O machismo, o patriarcado, o capitalismo, o racismo, a desigualdade social, tá? Queria só deixar esses mitos todos quebrados aqui. Então, vocês ouviram o som do tabu sendo quebrado? É tudo isso aqui que a gente falou hoje. Meritocracia, né? Então, assim, não caiam nesses mitos. Espero que vocês tenham entendido aqui e gostado desse conteúdo. Então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Se você gosta do meu trabalho, considere contribuir a partir do Apoia-se. O link tá na descrição do vídeo, do Pix que tá aqui na tela, ou se tornando membro aqui do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos, tá? É isso. Beijos e até a vitória.